Nós vamos dar início agora ao nosso estudo doutrinário, lidando hoje, meus irmãos, com o artigo 10 da Confissão Belga, que é o documento confessional que nós temos estudado. E este artigo versa sobre a divindade de Cristo. Vai nos mostrar que Cristo é Deus. Então, a Confissão Belga, artigo 10, Jesus Cristo é Deus. Nós vamos começar esse estudo hoje, irmãos, fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? Essa pergunta reveste-se de muita seriedade, porque nós vamos ver que a resposta a esta pergunta tem implicações tanto para nós agora, como também implicações eternas. Daí a preocupação muito clara dos escritores desta confissão de mostrarem neste artigo a divindade de Cristo, mostrar que Cristo é Deus. Eu acabei de colocar, irmãos, para vocês no grupo da igreja o artigo 10 da Confissão Belga. Você vai perceber que esse texto que eu copiei e colei rapidamente para dispor para vocês, ele tem algumas leves alterações do texto que eu vou utilizar, inclusive um texto aqui de Miqueias, que está citado nessa versão e que eu não abordarei hoje por ter usado o texto original da confissão. Houve algumas transições, alguns acréscimos a esta confissão. Nós vamos, então, até ter um texto um pouquinho mais resumido do que este que está compartilhado com vocês, mas sem nenhum prejuízo para o nosso estudo essa noite. Ao contrário do que normalmente fazemos, quando iniciamos com a exposição, uma breve exposição de algum texto bíblico, hoje eu gostaria de começar o nosso estudo já lendo os termos do artigo 10, que nos dizem assim. Acompanhe no seu celular se você puder. Cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus, gerado desde a eternidade, não feito nem criado, senão seria uma criatura, mas é da mesma substância e coeterno com o Pai. É o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3, e em tudo igual a Ele. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde toda a eternidade, conforme nos ensina a comparação dos seguintes testemunhos. Moisés afirma que Deus criou o mundo. O apóstolo João diz que tudo foi criado pelo Verbo, ao qual chama Deus. A carta aos Hebreus diz que Deus criou o mundo por meio do seu Filho. Igualmente, o apóstolo Paulo afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Portanto, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existia de fato já no tempo em que todas as coisas foram criadas por Ele. Por isso é que Ele pode dizer: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. E pôde orar: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:5. Logo, Ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe. Ó Deus, lida esta porção deste documento confessional, pedimos a tua bênção para entendimento dos textos bíblicos que haverão de provar, ó Deus, tudo aquilo que esse artigo confessa. Nós te louvamos porque temos a assistência do teu Espírito para compreender a tua palavra. Ajuda-nos durante este estudo. Deste modo, ó Deus, desde já oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa atenção esta noite se volta para a verdade mais essencial da fé cristã. Aquela que é realmente a pedra de toque, aquela que é a verdade basilar daquilo que nós cremos. Cristo, Jesus, é Deus. Esta afirmação, irmãos, é central na nossa vida,
é central na nossa fé e central também para a nossa destinação eterna. Define, portanto, que Cristo é Deus e, como mencionamos, define também a nossa existência aqui e depois daqui. Se você crê qualquer coisa diferente do que o texto desta confissão vai nos apresentar, você está em maus lençóis. Porque no que se relaciona à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não temos espaço para andar para os lados, para tergiversar, mas temos que ser precisos, corretos, sem ambiguidade, no que se relaciona a quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que ainda vai fazer. Ora, irmãos, as consequências de um erro no que vai ser apresentado para nós nesta noite são as mais terríveis possíveis. Entretanto, os acertos são os mais benéficos possíveis também. Então, perceba desde já que o que vamos relembrar, ou quem sabe alguém que esteja nos acompanhando online vai aprender nesta ocasião, é de fundamental importância. Não é apenas um artigo lido em uma confissão antiga, mas são asserções que realmente geram vida, porque falam a respeito da verdadeira vida que é Cristo Jesus. Diante disso, eu convido vocês, ainda à guisa de introdução, a retomarem a pergunta que lhes fiz agora há pouco. Quem é Jesus para você? Para muitos, meus irmãos, ainda hoje Jesus não passa de um grande mestre. Um profeta, quem sabe, algum grande exemplo moral. Alguns comparam Jesus com Buda, com Maomé, ou com homens de sabedoria, homens bons que passaram, que caminharam aqui na terra. Contudo, a Bíblia nos ensina corretamente, irmãos, e a confissão belga, explicando, a Bíblia também o faz, que Cristo é muito mais do que um homem bom, do que um profeta, do que um grande líder, um grande professor, um grande mestre. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, gerado desde toda a eternidade, não criado, coeterno com o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é Deus. Perceba, meu irmão, que este estudo da confissão é bem atual, fundamental para a sua vida, especialmente em um mundo caído, onde frequentemente a divindade de Cristo é questionada. E além disso, irmãos, há outras formas para além da incredulidade crassa, em que nós, infelizmente, podemos também questionar a divindade de Cristo, não de forma teórica, mas de forma prática. Não reconhecendo por meio da nossa vida que Ele é Deus. Então, quer seja você descrente, quer seja você crente, este estudo desta noite é fundamental para a sua vida. Se nós pudéssemos olhar para esse texto da confissão, nós teríamos um assunto muito claro diante de nós. Guido de Brès, o autor, junto com seus amigos, que escreveram essa confissão inicialmente na língua francesa, nos diz que Jesus Cristo, sendo eternamente Deus, não foi criado, mas é gerado desde toda a eternidade, coeterno com o Pai. O assunto é mostrar que Cristo é Deus. O assunto principal é que Jesus é Deus. E o complemento é mostrar que Ele é Criador de todas as coisas e que merece a nossa invocação, a nossa adoração e o nosso serviço. Se nós fôssemos colocar isso em seus termos principais, e daí você gravar o que esse ensino desta noite está levando, trazendo para você, por meio de uma ideia, a ideia seria a seguinte: Jesus Cristo é Deus. Perceba que Ele é Criador de tudo e que merece a nossa adoração e serviço. Jesus Cristo é Deus, é o assunto. E o complemento deste assunto, perceba em primeiro lugar que Ele é Criador de tudo e em segundo lugar que Ele merece a nossa adoração e serviço. E assim sendo, irmãos, vamos para a primeira parte do texto da confissão e, obviamente,
os textos bíblicos que respaldam as devidas afirmações. Jesus Cristo é Deus eternamente, desde toda a eternidade. Perceba que Ele é Criador de tudo. Perceba isso, irmão. O texto diz, o texto da confissão: cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina. Nós precisamos lembrar que Cristo tinha duas naturezas, Ele é 100% homem e 100% Deus. Na cristologia aqui da confissão belga já está falando, nós estamos recebendo informações da natureza divina do nosso bendito Redentor. Já estudamos aqui em outras ocasiões a doutrina da união hipostática, não é? E aqui a natureza humana não está sendo tratada, mas está sendo evocada a natureza divina, e que segundo essa natureza divina, Ele é o Filho unigênito de Deus. E aqui, irmãos, há uma série de textos bíblicos que nós vamos tentar ler bem rapidamente para mostrar essa verdade, que Cristo é o único Filho de Deus, único gerado, e que essa geração, o fato de Cristo proceder eternamente do Pai, Ele é o único que tem essa característica. Nós todos, hoje, em Cristo Jesus, podemos ser chamados de filhos de Deus, mas filhos adotados. Ele é o único gerado, é o único procedente, desde toda a eternidade, Filho de Deus. Então, abra sua Bíblia, o primeiro texto que nós vamos ler essa noite. Cremos que Jesus é, segundo a sua natureza divina, o unigênito Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Mateus 17, 5. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos. Peço que você seja ágil aí, nós vamos passear inicialmente aqui nos Evangelhos. Mateus 17, 5. Vamos ler uma só voz esse versículo, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 17, 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nós não estamos aqui na ocasião do batismo, que já usamos esse texto aqui, ao falar da Trindade, então nós evocamos outro texto aqui, mas um texto especial também, na Transfiguração, onde Deus está falando ali que Cristo Jesus era o seu Filho amado, em quem Ele tem o seu prazer. Então, a noção de filiação, que a confissão está dizendo, já está expressa aqui. Agora vá para João 1,14. João 1,14. Jesus é o Filho amado de Deus. E agora, em João 1,14, nós vamos ver a segunda pessoa da Trindade, o Filho, fazendo-se carne. Vamos ler também em uma só voz, e mais uma vez a palavra dizendo, agora com uma informação importante, que Ele é unigênito, o Filho unigênito. João 1,14, leiamos, irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está aqui. O Verbo que se fez carne, nós vimos a sua glória. Ele veio, esteve entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora vá para João 1,18. Está aí logo coladinho com o 14. Leiamos mais uma vez juntos, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Que informação importante para nós, né? Outro dia, uma jovem passava por mim aqui e perguntou, pastor, com quem era que Adão conversava na viração do dia, uma vez que ninguém viu a Deus? Aliás, a gente canta até o hino, né? Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Já era santo, mas não... Por quê? Ninguém jamais... Então, quem era que aparecia ali? O Filho. Não o Filho, a segunda pessoa, não o Filho encarnado, mas uma teofania, uma aparição do Filho, porque quem vê a Deus, vê a expressão visível de Deus, que é o seu Filho unigênito. Para ver a Deus, nós temos que olhar para Cristo.
Cristo é a expressão exata do ser de Deus. O Filho, o único Filho gerado, revela a Deus. E é isso que nós vamos ver, irmãos, em João 14, 1. Abra sua Bíblia lá, por favor, em João 14, 1. Nós conhecemos João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14, nós vamos ler a partir do versículo 1, irmãos. Então, quem vê a Deus, vê por meio de Cristo Jesus. E nesta ocasião aqui, os discípulos vão fazer perguntas relacionadas a isso. Diz assim a palavra de Deus, eu vou proceder à leitura, acompanhe. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora, o conheceis e tendes visto. Nós acabamos de ver, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou. E aqui, se vós tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis? E aqui, irmãos, esse versículo importantíssimo, versículo 10, mostrando que Cristo é gerado, eternamente procedente, e como nós vamos ver no texto da confissão, de uma só substância, coeterno com o Pai, igual. Veja aqui esse versículo 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que informação riquíssima de teologia aqui, irmãos. Cristo está no Pai e o Pai está nele. Nós estudamos, inclusive, na Trindade, como é que se dá a relação das pessoas da Trindade. Fizemos isso recentemente, não há necessidade de recapitularmos aqui. Mas essa assertiva aqui é importantíssima. Ele segue, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Vermos aqui, em primeiro lugar, a explicação clara que nós cremos em Cristo Jesus, que segundo a sua natureza divina é o Filho unigênito de Deus. E aqui já fomos também inseridos nas próximas afirmativas da confissão que dizem que Cristo é gerado desde toda a eternidade. Nós já vimos a heresia ariana, um presbítero que surgiu lá na cidade de Alexandria, pregando que Cristo era criado. Criado. E aí se convoca o primeiro concílio depois do de Jerusalém, o segundo concílio ecumênico, concílio de Nicéia, para combater a heresia, dizer, não, Cristo não tem nada de criado, não. Cristo é gerado. O credo niceno vai dizer que Cristo é gerado e eternamente procedente do Pai, para que a gente não repita isso. Quem diminui a pessoa de Cristo não crê no Cristo que é Deus. Cristo não é criatura, Cristo é Deus. Se você não crê que Cristo é Deus, você não é cristão.
É porque dentro do espectro de evangelicalismo, já falávamos isso nos estudos anteriores, tem tanta coisa aí, né? Isso aqui, como falamos inicialmente, nisso aqui não pode haver erro. Então, gerado desde a eternidade. É por isso que ele diz, para ressaltar, não feito nem criado, porque se fosse feito ou criado, ele seria uma criatura, ele não é criatura. Ele é Deus. Ele é coeterno com o Pai. O texto da confissão segue dizendo. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso nos diz Hebreus 1:3, literalmente. Quem é Cristo? É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E, irmãos, em tudo, ele é igual ao Pai. Em tudo. Pastor, como assim em tudo ele é igual ao Pai? Abra sua Bíblia aí, por favor. João 5,18. Os judeus perceberam facilmente que Cristo estava se identificando como Deus. Aliás, o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do Eu Sou, onde Cristo apresenta a sua divindade. João 5,18 diz: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em tudo ele é igual a Deus. Agora vai para João 10:30. Cristo vai dizer: eu e o Pai somos um. Ele é igual a Deus, ele é Deus. João 20:28. Passe mais algumas páginas, mais 10 capítulos para frente. Depois de toda a dúvida, quando Tomé toca as mãos, toca o lado, ele faz aquela afirmação preciosa. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E para finalizar, irmãos, Romanos 9:5. Abra, por favor. Romanos 9:5 diz: Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Cristo é Deus. Em tudo ele é igual a Deus. Ele é o Filho de Deus. Muito bem. Ele é o Filho de Deus, irmãos. E aí a confissão vai dizer, ele é o Filho de Deus, porque podia ter alguma confusão, né? Ele se tornou filho quando encarnou, que nasceu, aí nasceu, se tornou filho? Não. Ele já é filho desde toda a eternidade. Aí a confissão vai falar isso. Ele é filho de Deus, não somente desde que assumiu a natureza humana, mas desde toda a eternidade. Ele é o filho desde a eternidade. E vários versículos mostram isso, irmãos. João 8:58 vai defender isso claramente. Lá nós vamos ouvir, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 17:5, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai. Então ele chama de Pai. Se ele está chamando Deus de Pai, falando com o Pai, é porque ele é o Filho. E agora glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele é Filho antes da criação de todas as coisas, desde toda a eternidade. E Hebreus 13:8, para fechar com chave de ouro, vai dizer: Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Então, irmãos, para deixar isso muito claro, mostrar que Jesus é o Filho eterno de Deus, o autor agora da confissão vai citar alguns exemplos, mostrando que Deus é criador. Por que ele mostrando que Deus é criador? Porque Deus, nós sabemos, é o Deus criador de todas as coisas. E sendo ele o Deus criador, Jesus sendo também aquele que cria todas as coisas, Jesus Cristo, portanto, é Deus. Então é isso que a confissão vai fazer agora. Mas antes de irmos para a segunda parte do nosso texto, eu quero contar uma ilustração, rapidinho.
Uma ilustração que mostra que Jesus Cristo é Deus eternamente, perceba que Ele é o Criador de tudo. João Calvino, meus irmãos, nas Institutas da religião cristã, escreveu muitas e muitas folhas mostrando a divindade de Cristo Jesus. Ele usava a palavra de Deus para construir os seus belos argumentos teológicos. E em determinado lugar do livro 1, no capítulo 13, ele diz o seguinte, abre aspas, Cristo, então, é chamado o resplendor da glória do Pai, justamente o texto de Hebreus 1, 3, que eu acabei de mencionar para vocês. Porque enquanto Deus é inacessível, a luz do seu amor e poder é como que resplandece em nós a partir de Cristo. É verdade que quando João chama Cristo de Verbo de Deus, ele aponta para a essência eterna de Cristo, pois a palavra sempre existiu em Deus e jamais poderia ser separada de Deus. E a ideia que eu trouxe essa leitura aqui para vocês, irmãos, é para ver essa metáfora que Calvino usou como ilustração, para explicar a divindade de Cristo. Cristo, resplendor da glória do Pai. Pense aí, irmãos, resplendor da glória, o brilho da glória, o resplendor, aquilo que chama a atenção. Isso nos permite ver aqui, irmãos, é bom comparar com o sol, né? O brilho do sol nos permite aqui experimentar a luz, o calor, etc. Cristo nos revela a glória de Deus. Ele é o resplendor da sua glória, nos permite experimentar, irmãos, de uma forma toda especial, as bênçãos do nosso Deus. E há uma aplicação para a primeira parte do nosso texto aqui, que tem duas. Meu irmão, reconheça a soberania de Cristo em sua vida. Por quê? Porque ao compreender que Jesus é Deus eterno, e como nós veremos, é o Deus Criador, Ele é eternamente Deus, é o Filho de Deus, isso significa que nós podemos confiar nele e nessa verdade bendita para nós. Sabendo que Ele é Deus, nós devemos nos relacionar com Ele de forma apropriada. Ele é Deus. Veja como a primeira parte do texto da confissão está ligado com a segunda parte de uma forma orgânica. Porque uma vez que nós reconhecemos que Ele é Deus, isso vai ficar claro quando a gente vai estudar as questões aqui de que Ele é o Deus Criador, nós vamos precisar, irmãos, lidar aqui com essa noção a nível de ação para a nossa vida. Ok? E é isso que nós queremos fazer agora aqui com a segunda parte do nosso estudo. Já vimos que Cristo é Deus eternamente, perceba que Ele é Criador de tudo. E aqui, irmãos, nessa primeira parte, deixa eu ver se tem alguma pequena diferença do texto que eu coloquei para você aqui no grupo da igreja. Veja que há alguns textos aqui, irmãos. Primeiro, veja aí no texto, antes da gente ir para a última parte. João 1:1, abra sua Bíblia aí, por favor. Jesus Cristo é Deus eternamente, perceba que Ele merece a nossa adoração. Agora que eu sei que Ele é Deus e Criador, alguns exemplos são dados para mostrar justamente que Ele é Criador. E aí a confissão vai dizer, primeira coisa, Moisés vai afirmar que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. Onde é que está isso? Gênesis 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você for para Gênesis 1, vai estar escrito o que lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E João está dizendo que tudo que foi feito pelo Verbo. O Verbo é Deus. Cristo é o Verbo de Deus, o Verbo Criador. Então ele está dizendo, Ele é Deus. Quer uma prova? Ele criou todas as coisas.
Aí ele vai falar que Moisés afirma que Deus criou o mundo em Gênesis 1. Depois ele vai falar, irmãos, que o apóstolo João diz que tudo foi criado pelo o verbo a qual ele chama de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é Jesus Cristo. Depois a confissão vai falar sobre a carta aos Hebreus. Abra, por favor, em Hebreus 1. A carta aos Hebreus, irmãos, diz que Deus criou o mundo por meio de Jesus Cristo. Versículo 1 que nós conhecemos, havendo Deus, etc. Agora vá para o versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, última parte do versículo, pelo qual também fez o universo. E para finalizar, no seu texto aí no grupo vai ter o texto do profeta, mas na versão mais antiga não tinha. Para finalizar, ele vai mencionar o apóstolo Paulo, dizer que Paulo, por 2 vezes, irmãos, afirmou que Cristo criou todas as coisas, que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, diácono Jeremias. Quais são essas 2 vezes? 1 Coríntios 8, 6. Diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também para Ele. E escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, vá para lá, por favor. Paulo igualmente diz, Colossenses 1, 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí, irmão, por favor, você vai ver que o texto da confissão já vai dar para a gente aqui a conclusão do nosso estudo. Olha aí, por favor, para o grupo, está postado lá. Portanto, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existia de fato, já no tempo em que todas as coisas foram criadas. Primeira conclusão. Por isso é que ele pôde dizer, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E 2, e pôde orar, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17, 5. Logo, olha a conclusão, logo, ele é o verdadeiro, é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos. E aí eu quero pegar essa última expressão da confissão, irmãos. A quem invocamos, adoramos e servimos. Por quê? Porque se Jesus é o eterno Filho de Deus, e nós reconhecemos isso fica provado pelo fato dele ser o Criador de todas as coisas, ele é Deus. O que é que nós devemos fazer à luz dessa verdade? Invocar a Cristo, adorar a Cristo e servir a Cristo. Entendendo que Cristo é eternamente Deus e que merece a nossa adoração, nosso segundo ponto, nós devemos viver uma vida de adoração ao seu nome. Devemos invocá-lo e devemos adorá-lo e devemos servi-lo. Concluindo então, irmãos, o estudo dessa noite, à medida que nós passamos aqui para o fim da nossa reflexão sobre a divindade de Jesus Cristo, nós precisamos recapitular rapidamente e solidificar o que aprendemos ou revisamos hoje. Começamos aqui a nossa jornada falando, irmãos, que Jesus Cristo é de fato Deus eterno, que ele não foi criado,
mas é gerado desde toda a eternidade, coeterno com o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus e é o Criador de todas as coisas. E como tal, ele merece que o invoquemos, adoremos e sirvamos. Você certamente lembra da pergunta inicial: quem é Cristo para você? Como você vê Jesus Cristo? Nossa resposta a essa pergunta tem implicações. Não é à toa que o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Reconhecer Jesus como Deus, portanto, irmãos, não é uma questão de teologia abstrata, mas uma verdade que transforma a nossa vida agora e no porvir. Implicações eternas. Quando afirmamos que Ele é o verdadeiro e eterno Deus, reconhecemos também a sua autoridade sobre as nossas vidas. Ele é Deus? É Deus, muito bem. Se professamos isso com a nossa boca, já somos responsabilizados por isso. Se Ele é Deus, e eu sei disso, o que é que eu devo fazer à luz dessas verdades? Dessa verdade tremenda? Adorá-lo, meu irmão, é mais do que um ato de culto em uma reunião solene. É mais do que você chegar aqui e, em um dos momentos em que cantamos, ficar de pé e proferir um louvor. É uma vida que reflete a verdade de que Cristo é Deus, o Filho de Deus. Adorar é tomar decisões, realizar ações, defender valores que são os valores de Cristo. É entender que nós fomos salvos pelo seu sacrifício na cruz e que agora, em amor à sua obra bendita e redentora, nós vivemos para o seu inteiro agrado. Irmãos, nós vivemos em um mundo que frequentemente questiona e diminui a divindade de Cristo. Esse mundo caído precisa desesperadamente da verdade que nós proclamamos esta noite, que nós lembramos essa noite. Jesus Cristo é Deus. Que bênção, irmãos, nós podermos crer nesta mensagem e podermos também levá-la com ousadia e com clareza, tanto em palavras quanto em ações. E a minha oração é que nós possamos viver vidas que reflitam a glória do Filho de Deus, a quem amamos e servimos, que possamos estar sempre prontos, apostos para testemunhar sobre aquele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Em verdade, irmãos, nós, pela graça, podemos afirmar que cremos que Ele é o grande eu sou. Que possamos viver e proclamar essa verdade com toda a força do nosso coração, até o dia que estejamos reunidos com Ele na eternidade. Amém.